no estúdio da Minas FM o Dr. Zé Maria, como acontece todas as sextas-feiras. Ele está aqui para responder a sua dúvida na área jurídica. Eu já tenho aqui muitas perguntas, daqui a pouquinho vamos responder vocês, viu? Primeiro vou cumprimentar o Dr. Zé Maria. Bom dia, viu, Dr. Zé Maria? Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Flaviano. Bom dia aos nossos ouvintes e espectadores. E eu quero parabenizar a sua manifestação e foi em cima do que precisa ser feito. Eu apenas colocaria um pouquinho de pitada aí, que é o seguinte: o gestor público ele vai para o voto, a população votou nele. Quem tem de cuidar é ele, não a população. Né? Se coloca uma pessoa para administrar uma cidade, ele tem de administrar. Tem problema? Tem de resolver o problema, tem de procurar a solução. Na hora que vai ser, o cara quer ser candidato, quer ser prefeito da cidade, na hora que ele ganha, ele vai dizer que não tem solução para os problemas, para que ele candidatou? Quem candidata tem de assumir o ônus do dever público de cuidar da população, quem votou e quem não votou nele. É isso aí. E tem que saber lidar com críticas, faz parte de qualquer profissão, parte, né? Não pode achar ruim, não. Aqui no Bom Dia Divinópolis, né, muitas pessoas não concordam com a minha opinião. Recebo críticas todos os dias, é extremamente natural. E eu tenho de respeitar as críticas das pessoas que não concordam com a minha opinião. Faz parte da democracia, né, Fabiano? Com certeza. Mas o Dr. Zé Maria está aqui para responder a sua dúvida na área jurídica. E eu vou já trazer aqui algumas perguntas de telespectadores e ouvintes que já encaminharam para a gente a dúvida através do nosso WhatsApp 3222-0001. Vou começar aqui com uma dúvida, né, de um telespectador. Ele está dizendo o seguinte aqui, doutor Zé Maria, que o pai tem 7 filhos, né, já tem 83 anos e já está em uma fase mais decadente. Mas os filhos não querem olhar aí o pai, né? Qual a responsabilidade de cada um neste caso, né? Porque alguns filhos, né, cuidam mais, né, outros não, e a responsabilidade precisa ser dividida. E como que pode se fazer neste caso? Essa é uma situação que eu recebo muito, assim, comentário, pedido sobre esse assunto. É uma coisa difícil, por quê? A preocupação da família com os seus entes queridos é de cuidar dele no fim da vida. Isso não há lei que obriga um filho a dar amparo ao pai, principalmente esse amparo de solidariedade, de cuidado. O que a família pode ser responsabilizada e houver condições é na parte financeira. Não quer participar, não quer ajudar, mas não quer também ajudar financeiramente, a pessoa pode entrar na justiça, pedir que esse parente que tem condições financeiras, mas também não quer ajudar nem com a finança e nem com a solidariedade, a justiça pode obrigar numa pensão, melhorar a pensão que o pai recebe através da participação dele. É a única forma que tem, porque ninguém é obrigado por lei a gostar de alguém. Quantos pais abandonam os filhos ali? Como é que vai fazer o pai cuidar do filho, ter amor com o filho? Isso não há possibilidade, a lei não prevê isso, né? Prevê a responsabilidade. Mas se o cara não é responsável, a única maneira de fazer ele ficar responsável é tirar dele o dinheiro do bolso. Então, se é responsável, não quer ajudar, você vai ajudar a pagar um cuidador que queira cuidar, mas esse cuidador vai receber, né, por esse trabalho. Vamos a mais uma pergunta, Ian. Bom dia, eu teria uma pergunta a fazer para o advogado Zé Maria. Eu estacionei meu carro no estacionamento de um supermercado, né? Não quero citar o nome. E quando eu saí com as minhas compras e cheguei lá fora, o meu carro estava colidido, né? O outro veículo bateu nele, o veículo que bateu fugiu. Eu queria ver com o Zé Maria, né, se possível mandar um áudio aqui para mim. Esse ressarcimento fica por minha conta, por conta dele. A primeira situação que a gente vê quando acontece um caso desse é a questão do seguro. Se a pessoa tem seguro, o dono do carro, quem bateu nesse carro, pode ressarcir. Às vezes não compensa porque a franquia às vezes ultrapassa o valor do reparo. Mas você tem todo o direito, o Código do Consumidor, de dar o direito de fazer um pedido. Você vai fazer um orçamento para ver quanto é que vai ficar o conserto desse carro e vai entrar não precisa nem entrar na justiça, vai dar ciência a quem dirige esse estacionamento. Se o estacionamento é de supermercado ou é de terceiro.
né? Então esse terceiro é obrigado, é responsável por isso. Caso ele não queira aceitar isso amigavelmente, você entra no juizado especial até 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado, acima de 20 salários mínimos, é bom que seja acompanhado e é obrigatório ter um advogado. É a única forma que você tem de fazer. Pode acontecer que às vezes no juizado você não resolva isso por questões de necessidade de uma perícia. Aí você tem de ir para as vias judiciais, no caso, a área civil. Vamos a mais uma pergunta, né? A pessoa quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, quanto tempo leva para ter uma resposta de um recurso ordinário do INSS? E se for positivo, né, para o requerente, ele pode recusar, para o INSS, por exemplo, ele pode recusar? O recurso, se for administrativamente, tem outras fases de recurso. Normalmente, quando a pessoa encaminha qualquer pedido da Previdência Social e ela faz análise e devolve, dizendo que aquela pessoa não tem direito, dentro desse prazo ele tem 30 dias para recorrer à junta recursal. Se na junta recursal mantém a decisão administrativa, ele não deve recorrer, mas o que ele deve fazer? Ele entra na Justiça Comum. Aí ele pode ir no juizado especial ou Justiça Federal, esse juizado especial da própria Justiça Federal, saber onde que cabe a ação dele aí, e deve entrar. Agora, evidentemente que a Previdência Social, ela recorre até o máximo. No caso, quando a pessoa, o recurso dele cabe dentro do juizado especial da Justiça Federal, só tem um recurso. É um recurso que cai na Junta de Conciliação de Julgamento em Belo Horizonte. Indo lá, e a Justiça determinou que há cumprimento daquilo, a ordem de cumprimento tem que ser obedecida, aí não tem recurso mais, né? Mas a Previdência sempre recorre até a última instância. É o caso seu aí, você deve procurar saber por que houve a perda do seu recurso, qual foi a motivação. Se cabe outro recurso dentro do prazo de 30 dias. Se couber para a Junta de Conciliação lá de Belo Horizonte de recurso da Previdência, você pode entrar. Caso contrário, você vai para a Justiça. Temos aqui mais uma pergunta. Ele está dizendo que trabalha numa farmácia, que realiza aplicação de injetáveis diariamente, também atende diariamente clientes com Covid e realiza teste de Covid. Aí ele quer saber se tem direito à insalubridade. É um caso excepcional, né, dentro dessa pandemia. A insalubridade é sempre daqueles casos que a pessoa ou ela manuseia produtos que têm alto risco para a saúde, ou que se ela trabalha em ambiente que é corrosivo, um ambiente que é insalubre. Se ela trabalha dentro desse ambiente, mas ela usa os EPI de acordo, né, que aquilo tira a evidência dela pegar alguma coisa, ela não vai receber porque está amparado por lei. Caso não, isso aí quem vai decidir quando a pessoa entrar na justiça pedindo essa insalubridade é a perícia nomeada pelo juiz aí para levantar essa hipótese que a pessoa está reclamando se ela tem direito ou não. Isso tem de ser por fase pericial. Nesse caso específico que é excepcional, né, eu acredito que a empresa deve estar exigindo o uso de equipamento de segurança. Com certeza, é a obrigatoriedade da empresa dar os EPI ao funcionário que trabalha em insalubridade e em periculosidade. Mas pode acontecer que mesmo usando os EPI, aquilo não é suficiente para surtir efeito da pessoa não ser contaminada ou não sofrer algum dano grave. Então, quem vai decidir isso aí é uma perícia. Dando sequência, né, ele tem agora uma dúvida sobre as empresas de telefonia. Ele está dizendo que o celular está bloqueado para ligações já tem 5 dias. Eles estão alegando que a conta está atrasada, mas ele disse que tem um recibo que a conta foi paga. Ele quer saber o que ele deve fazer. Isso aí é a dificuldade que nós temos com essas companhias telefônicas, por quê? Você não tem um local que você possa ir reclamar e resolver a sua situação. Tudo você tem de resolver por telefone. Por quê? Porque a matriz não fica na cidade. Aqui na cidade o serviço é todo terceirizado. E a terceirizada não tem responsabilidade com isso, porque ela só é terceirizada do serviço. Mas na hora que sobra alguma coisa para reclamar ou judicializar, não tem jeito. Você tem de fazer contra a matriz. O que ele deve fazer é saber onde que está situada essa matriz, fazer essa reclamação por telefone, contestar esse pedido, sempre notando que ele tem de pedir o protocolo, o número do protocolo desse telefonema que ele deu, e caso não haja solução, o que ele tem de fazer? Ele deve dirigir ao juizado especial, fazer a sua reclamação e pedir a ligação, mas ele deve fazer, se possível, por escrito, via e-mail, ou, se por telefone, sempre ter o protocolo.
Tem mais uma dúvida na área previdenciária. Ele está dizendo aqui o seguinte, doutor Zé Maria. Se uma pessoa é registrada em uma empresa com meio período, logo contribui para o INSS com meio salário. Ela fica em débito com a Previdência, tendo que pagar essa complementação para o caso de uma aposentadoria por tempo ou idade? Eu acho aí, na solução aí, que se ele recebe meio período aí, evidentemente que eu acho que o pagamento tem que ser sobre o salário. Eu não sei se a Previdência aceita recebimento pela metade, meio salário mínimo. Eu não conheço essa regra, né? O que pode acontecer é que a regra para ele para o salário, porque ele trabalha em expediente pela metade do normal, que é 8 horas, ele trabalha só 4, ele pode receber esse salário diferenciado. Mas na Previdência, não. Ele tem de receber, ser pago aí pelo valor total do que é o mínimo da tabela. E a tabela não prevê isso aí. Eu tenho aqui mais uma dúvida, é uma dúvida até complicada essa aqui, viu, doutor Zé Maria? Ele está dizendo que a mãe tem 77 anos, ela está bem, né, tem uma boa saúde, tem capacidade mental, e está dizendo que vai ter uma audiência de conciliação sobre herança, mas ela tem medo de alguns filhos porque eles são agressivos. Aí o fórum solicitou que ela compareça, né? Ele está perguntando se ela é obrigada a ir junto aí com todos os filhos. O que acontece nesses casos aí, essa conciliação é a mediação que o juiz vai fazer para ver se põe fim ao processo e faça a partilha se todos são maiores e capazes, que deve ser o caso aí, porque se tiver menor ou tiver um incapacitado, o juiz não pode mediar esse acordo, tem que ser por via de decisão. O que ela deve fazer? Ela deve ir a essa audiência, porque ela deve ser a inventariante. Se ela é inventariante, ela é a principal pessoa. Mas se é conciliação, o próprio advogado dela, se tiver poderes específicos para isso, ele pode representá-la e pode decidir. Depende se ele tem ou não essa possibilidade via procuração. Se não tiver, ela deve comparecer. Agora, se ela tem medo do filho de questão de agressão, não. Eles não podem agredir ela. Se agredir, ela deve chamar a polícia, faz uma ocorrência contra os filhos, mas na audiência ela não vai ser agredida de forma nenhuma, porque ali está perante um juiz, né, a autoridade, tem policiamento ali no fórum. O juiz pode até dar voz de prisão. Na hora, pode dar voz e prender, pode chamar um funcionário lá e deter, porque a pessoa está presa e acabou, ele não sai dali, só sai dali preso, porque a polícia já tem policiamento no próprio fórum, vai levar a pessoa. Então, ela deve se ater. Se há vontade de fazer acordo, se há possibilidade de fazer acordo, ela deve comparecer. Caso não haja, ela não é obrigada a comparecer. Mas se ela for intimada judicialmente, ela deve comparecer, porque está lá na intimação que a presença dela é obrigatória. Caso contrário, o juiz pode mandar buscá-la. Vamos à última pergunta de hoje, né? Muito obrigado a todas as pessoas que encaminharam perguntas, né? Muitas perguntas encaminhadas aqui para o WhatsApp da Minas FM, né? E o doutor Zé Maria está aqui justamente para isso, para tentar responder você. Ele quer saber o seguinte, esse ouvinte, telespectadora, né? Ele não manifestou, mas não é também nosso intuito, né? Muitas pessoas não gostam de se identificar. Fique à vontade, doutor Zé Maria está aqui para responder a sua dúvida. Ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, se pode pedir o cancelamento do CPF do irmão que morreu em 1981 para fins de inventário. Logicamente que pode, mas ele vai precisar do CPF dele para fazer o inventário, né, da pessoa que faleceu. Depois de feito o inventário, o cancelamento ele vai na Receita Federal, faz automaticamente, às vezes faz até pela internet, não tem problema nenhum, porque não há necessidade mais desse CPF. Ele vai ser preciso só a hora que terminar esse inventário. Terminou o inventário, não há necessidade desse documento, porque o morto não precisa mais de representação, a não ser nesse caso específico. Essa é a participação do Dr. Zé Maria, todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Dr. Zé Maria, muito obrigado, viu, mais uma vez pela presença. Fabiano, um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Nós agradecemos a participação nesse programa. É sempre uma honra e um prazer estar aqui respondendo aos nossos ouvintes. Até sexta-feira, se Deus quiser.